Neste vídeo nós vamos discutir como o estado de um sistema quântico muda à medida que o tempo passa. Essa mudança costuma ser chamada de evolução unitária, é frequentemente descrita em termos da famosa equação de Schrödinger dependente do tempo, mas nós não usaremos esta formulação, pois ela envolve algumas das ferramentas matemáticas, como operadores, por exemplo, que temos evitado abordar neste curso. O princípio que nós vamos estudar aqui corresponde à formulação de uma dinâmica quântica, ou seja, responde à seguinte questão: se eu conheço o estado do meu sistema quântico em um instante, que eu posso chamar de t igual a zero, qual será o estado desse sistema em um instante posterior, transcorrido um tempo t após t igual a zero? Vemos com isso que a evolução unitária tem na teoria quântica um papel semelhante àquele desempenhado pela segunda lei de Newton na mecânica clássica. A segunda lei nos permite calcular onde uma partícula clássica estará no futuro se conhecermos suas condições iniciais, por exemplo, a posição em velocidade no instante t igual a zero. A ideia básica é a mesma nos dois casos. Se conhecemos o estado do sistema no presente, qual será seu estado no futuro? Na segunda lei de Newton, o agente que determina a mudança do estado de uma partícula é a força, ou a resultante das forças que agem sobre esta partícula. Como veremos, na dinâmica quântica a situação é bem distinta. Essa dinâmica é determinada não por forças que agem sobre o sistema, mas pela energia desse sistema. O conceito de força é muito pouco relevante no contexto da teoria quântica. Iniciando então a formulação do princípio dinâmico da mecânica quântica, vamos continuar supondo que temos um sistema quântico de dois estados, ou seja, que seu espaço de estados é bidimensional. Isso significa que qualquer grandeza física relativa a esse sistema tem apenas dois valores. E, em particular, isso vale para a energia, que pode então ter apenas dois níveis, correspondente às energias E1 e E2. Como para qualquer outra grandeza física, os vetores de estado correspondentes a essas duas energias formam uma base do espaço de estados. Ou seja, qualquer estado quântico do nosso sistema pode ser escrito como uma combinação linear, uma superposição dos estados correspondentes a essas duas energias. Nesses termos, então, o nosso princípio da evolução unitária pode ser formulado da seguinte maneira: vamos supor que no instante t igual a zero, o nosso vetor de estado seja uma determinada combinação linear dos vetores de base E1 e E2. As componentes dessa combinação são esses números, em princípio complexos, C1 e C2. Em um tempo t posterior ao instante inicial, o vetor de estado será então dado por essa expressão que nós temos aqui. Vamos examiná-la com um pouco mais de cuidado. Primeiro, podemos notar que os coeficientes da combinação linear
envolvendo os vetores E1 e E2 mudaram. Embora as constantes C1 e C2 ainda apareçam nessa expressão, elas surgem multiplicadas por um fator de fase que depende do tempo. Em particular, notem que para t igual a zero, o vetor psi de t reduz-se ao vetor inicial psi de zero, já que a exponencial do número zero vale 1, de modo que esses dois fatores de fase reduzem-se à unidade, e nós recuperamos, como não podia deixar de ser, o vetor no instante t igual a zero. Também é importante notar que as energias do sistema quântico aparecem nos dois fatores de fase. Temos aqui a energia E1 e a energia E2 no segundo fator, ambas multiplicando o tempo t. Como nós já havíamos dito, são essas energias que regulam a evolução temporal do vetor de estado. Não há nenhuma referência nessa evolução temporal a, por exemplo, o conceito de força tão importante na mecânica clássica. Finalmente, a constante que divide as fases que aparecem nessa expressão é a chamada constante de Planck, ou constante de Planck reduzida, sobre a qual nós falaremos mais daqui a pouco. Mas é importante ressaltar aqui, então, que este é o nosso postulado relativo à evolução temporal de um sistema quântico. É esse princípio aqui expresso que diz como um sistema que inicialmente estava num estado definido por essas constantes C1 e C2, transforma-se num sistema que está em outro estado, distinto do primeiro, com coordenadas dadas por essas expressões aqui, as constantes originais multiplicadas por fatores de fase que envolvem a energia, o tempo e a constante de Planck. Um último comentário é que normalmente a evolução temporal na mecânica quântica é descrita em termos, como já dissemos, da equação de Schrödinger dependente do tempo. Pelos motivos que já mencionamos, por essa equação envolver operadores, nós não fizemos essa descrição da evolução temporal. Mas o que nós temos aqui nada mais é do que a solução da equação de Schrödinger para um sistema de dois níveis. Portanto, o nosso princípio dinâmico, em vez de ser a equação de Schrödinger, é a sua solução. Aquela constante H cortado que aparece dividindo a energia e o tempo no fator de fase é a chamada constante de Planck, ou melhor, constante de Planck reduzida, porque a constante de Planck propriamente dita dividida por 2π. Por causa dessa divisão, nós escrevemos H cortado. Sem o cortado, seria simplesmente a constante de Planck sem a divisão. De qualquer forma, este é um dos números mais importantes da física. Seu valor é de aproximadamente 10 a menos 34 joules vezes segundo. Notem que joule e segundo são unidades típicas de fenômenos macroscópicos do nosso dia a dia. 10 a menos 34 vezes essas unidades, vezes algo nessas unidades, representa uma quantidade extraordinariamente pequena. Essa é a ordem de grandeza que caracteriza aqueles fenômenos do mundo microscópico que são
descritos pela mecânica quântica e para os quais a física clássica tem muito pouco a dizer. Uma observação importante que pode ser feita a partir do nosso princípio de evolução unitária é a de que números complexos são inevitáveis na mecânica quântica. Mesmo que no instante t igual a zero as componentes do vetor de estado sejam reais, aqueles C1, números C1 e C2 sejam números reais, para t diferente de zero, as coordenadas necessariamente serão complexas, uma vez que os números iniciais, C1 e C2, estão multiplicados por fatores de fase, que são, em geral, números complexos. Portanto, as coordenadas de um vetor que está evoluindo no tempo são, na maior parte das vezes, números complexos. Finalmente, é importante ressaltar que a evolução ditada pela equação de Schrödinger, ou seja, a evolução unitária, é contínua e determinística. Por contínua, nós queremos dizer que ela não dá saltos, não há saltos quânticos aqui nesse processo de evolução temporal. Isso pode ser visto notando que as coordenadas, as amplitudes de probabilidade que aparecem na frente dos vetores de energia são funções contínuas do tempo. Esses fatores de fase que aqui estão nada mais são do que senos e cossenos desse ângulo de fase que está no expoente. Ou seja, são funções que variam continuamente com o tempo. Senos e cossenos não dão saltos descontínuos para nenhum valor de ângulos. Mas ainda ela é determinística. Se eu sei quanto vale uma dessas amplitudes, um desses coeficientes para t igual a zero, eu sei qual será ele para qualquer instante, é só aplicar esta fórmula. Ou seja, se eu conheço o vetor em t igual a zero, eu conheço sem nenhuma dúvida, não há nenhum elemento probabilístico aqui, o vetor num tempo posterior. Portanto, e esse é um ponto ao qual nós retornaremos mais à frente, a evolução ditada pela equação de Schrödinger, a evolução unitária, ela difere bastante daquela que nós encontramos quando analisamos o processo de medida, que era uma evolução essencialmente descontínua antes e depois da medida, o sistema estava em estados radicalmente diferentes e não era determinística, era probabilística. Nós poderíamos apenas prever a probabilidade do sistema saltar de um estado para outro. Jamais, em geral pelo menos, seria possível determinar qual seria esse outro estado em princípio. A dinâmica determinada pela evolução unitária tem propriedades muito importantes que devem ser destacadas. A primeira delas é a linearidade. Isso quer dizer o seguinte: vamos supor que no instante t igual a zero nós temos um vetor de estado psi, que é a combinação de dois outros vetores de estado φ e φ, também considerados no instante t igual a zero. Vamos supor também que nós sabemos como os vetores φ e φ evoluem no tempo. Suponhamos que nós aplicamos o nosso princípio de evolução unitária e calculamos qual será o φ de t correspondente ao φ no instante t igual a zero após a passagem do tempo t. E que fizemos o mesmo para o vetor φ. Então nós sabemos como esses dois vetores evoluem. A linearidade da evolução unitária diz que, com esse conhecimento, nós já podemos calcular qual será o vetor psi nesse instante posterior t. O vetor psi, no instante t,
será exatamente a mesma combinação linear de φ que também considerada no instante t. Ou seja, as constantes que entram nessa combinação, alfa e beta, são as mesmas tanto em t igual a zero quanto em um t posterior a zero. Graficamente, isso pode ser representado da seguinte maneira. Vamos supor que Qi e Φ no instante t igual a zero são esses dois vetores vermelhos e que uma dada combinação linear deles, por exemplo, a soma deles, seja o nosso vetor Psi em t igual a zero. Quando o tempo passa, o vetor Φ muda, transforma-se em Φ de t. O vetor Qi também sofre uma transformação devido à passagem do tempo. E o vetor Psi continuará sendo a soma de Φ e Qi, apenas considerada agora no instante t. Ou seja, sabendo como Φ e Qi evoluíram no tempo, sabemos como uma sua combinação linear, uma superposição desses dois vetores, também evoluirá no tempo. Esse é o conteúdo essencial da propriedade de linearidade da evolução unitária. Como nós veremos mais à frente, essa é uma das propriedades mais úteis que a evolução unitária apresenta. A demonstração da linearidade é muito simples. Para realizá-la, vamos supor que Φ e Qi, no instante t igual a zero, são expressos como essas combinações lineares dos vetores da base de energia. Φ é dado pelas constantes C1 e C2 e Qi pelas constantes D1 e D2. Nesse caso, o vetor Psi no instante t igual a zero, que é uma superposição dos vetores Φ e Qi, também no instante t igual a zero, determinada pelas constantes alfa e beta, pode ser escrito na base dos vetores de energia, simplesmente substituindo essas expressões para Φ e Qi na combinação que gera Psi. O resultado é que Psi no instante t igual a zero, na base de energia, tem essa expressão aqui. Usando o princípio da evolução unitária nesse resultado, nós vemos que quando o tempo passa, Psi de t, o vetor de estado após a passagem do tempo, será escrito pela mesma expressão que está aqui, mas modificada pela inclusão dos fatores de fase correspondentes às duas energias. Então essa é a expressão para o vetor Psi de t após a passagem de um tempo t. Isso aqui é dado, como eu já disse, pelo princípio da evolução unitária. Mas, saindo dessa expressão, nós podemos, digamos assim, andar de trás para frente no processo que fizemos anteriormente e reescrevermos isso aqui como uma combinação que envolve apenas as constantes C, ou seja, o vetor Φ, mais um outro termo que envolve apenas as constantes D, ou seja, o vetor Qi. E é fácil de ver que essa combinação aqui corresponde à superposição de Φ e Qi no instante t, com as mesmas constantes alfa e beta que estavam presentes no instante t igual a zero. Ou seja, Psi de t é a mesma combinação linear de Φ e Qi que nós encontrávamos quando t igual a zero. Outra propriedade importante da evolução unitária é a conservação do produto escalar. Ou seja, se nós tomamos dois vetores no instante t igual a zero, Φ e Psi,
e deixamos eles evoluírem de acordo com o prescrito na evolução unitária, após um certo tempo, o produto escalar desses vetores, uma vez mudados pela evolução, será o mesmo que o original. Ou seja, o produto escalar de dois vetores que estão evoluindo unitariamente não muda com o tempo. Esse resultado tem duas consequências muito importantes. A primeira é que a norma de um vetor é conservada, ela não muda com o tempo. É fácil de ver isso, uma vez que a norma nada mais é do que o produto escalar de um vetor por ele mesmo, ou a raiz quadrada desse produto. De um jeito ou de outro, se o produto escalar não muda, a norma também não deve mudar. Então, os vetores, ao evoluírem no tempo, mantêm o seu comprimento, digamos assim, a sua norma. Outra consequência também muito importante é que se dois vetores originalmente são ortogonais entre si, ou seja, se seu produto escalar é zero, eles continuarão ortogonais, ou seja, a ortogonalidade se conserva. Essa é uma consequência trivial da conservação do produto escalar em geral. Se inicialmente o produto escalar é zero, daí em diante será zero, ou seja, se inicialmente os dois vetores são ortogonais, daí em diante continuarão ortogonais. A demonstração de que o produto escalar é conservado pela evolução unitária também é muito simples. Vamos supor que aqueles dois vetores, ψ e φ, podem ser escritos dessa maneira, dada pela evolução unitária, em função do tempo. Se nós tomarmos o produto escalar de φ por ψ, nós podemos escrevê-lo em termos de produtos das componentes, lembrando sempre que as componentes correspondentes ao vetor que está à esquerda do produto escalar aparecem como seu complexo conjugado. Mas a conjugação complexa de um fator de fase troca o sinal do expoente. O i, que aparece no expoente, torna-se menos i, ou seja, menos i torna-se mais i. E um produto de dois exponenciais, eu devo somar os expoentes, eles terão sinais opostos. Eu teria exponencial de zero, que é 1, então os expoentes desaparecem nesses produtos, me deixando um resultado que é essencialmente o que eu teria se tivesse tomado t igual a zero nessas expressões. Ou seja, isso aqui é o que eu obteria fazendo o produto escalar de φ0 por ψ0. Portanto, o produto escalar de φ por ψ não depende do tempo, como queríamos demonstrar. Resumindo o que discutimos até agora sobre a evolução unitária, vemos que ela tem as seguintes propriedades. Ela é uma evolução determinista, ou seja, não há elementos probabilísticos, estatísticos na evolução do vetor de estado, ela é previsível. Essa evolução também é contínua, o vetor de estado não dá saltos durante a evolução unitária. Ela é linear, né? O que acontece com dois vetores permite compreender rapidamente o que ocorrerá com uma superposição deles. E ela conserva o produto escalar, algo que tem duas consequências muito importantes. A norma dos vetores é conservada à medida que eles evoluem no tempo. E se dois vetores são inicialmente ortogonais, eles continuarão assim à medida que o tempo passa. Essas propriedades definem o que os matemáticos chamam de uma transformação unitária entre dois vetores.
Essa transformação pode ser imaginada como sendo aquela que leva o vetor no instante t igual a zero para o vetor no instante t determinado. Imaginando que isso é uma transformação, uma função que leva um vetor em outro, essa transformação, por ter essas propriedades, é chamada pelos matemáticos de uma transformação unitária. É daí que vem o nome evolução unitária, e se dá a maneira como os vetores de estado mudam com o tempo. Dada a relação que existe entre a evolução unitária e a energia do sistema, é interessante e muito importante estudar o que acontece com um estado de energia bem definido à medida que o tempo passa. Vamos supor, então, que inicialmente, no instante t igual a zero, o meu sistema está num estado psi que coincide com um dos estados de energia bem definida do sistema. Suponhamos que seja o estado N, onde N pode ser 1 ou 2 no nosso sistema de 2 níveis. Se nós voltarmos ao enunciado do nosso princípio dinâmico da evolução unitária, nós vamos ver que isso corresponde a uma situação em que uma dessas componentes, ou C1 ou C2, é zero, e a outra é igual a 1. Nesse caso, quando o tempo passa, nós temos apenas um desses termos contribuindo para o vetor de estado num instante futuro. Isso vai corresponder a uma evolução muito simples do vetor de estado. Ou seja, ele é modificado por um simples fator de fase global. Ou seja, à medida que o tempo passa, nada de essencialmente importante acontece com o vetor de estado. Apenas a sua fase é modificada, o que, como nós já vimos, significa que o estado físico não muda. Lembrem, né, que se dois vetores diferem apenas por um fator de fase, eles representam exatamente o mesmo estado físico. É isso que está acontecendo nesta situação, embora à primeira vista o vetor de estado esteja mudando. Como essa mudança reduz-se a uma mera troca de fase, não há nenhuma modificação no estado físico. Por isso, estados com energia bem definida, costumeiramente são chamados de estados estacionários. Num estado estacionário, a energia está sempre bem definida, sua incerteza é zero, e ela é sempre a mesma, o que, no fundo, é uma consequência da ideia de que a energia deve ser conservada. Se não há nenhum sistema externo realizando trabalho sobre o sistema quântico de interesse, a energia desse sistema quântico deve ficar constante. Nós estamos vendo aqui um caso particular desse princípio de conservação da energia. Num estado de energia bem definido, essa energia não muda à medida que o tempo passa. No entanto, a conservação da energia não deve ser válida apenas para um determinado tipo de estado do meu sistema físico. Ela deveria ser, pelo menos, uma propriedade geral desse sistema. Em qualquer estado, a energia se conserva. Mas como é possível falar de conservação de algo que pode nem sequer estar bem definido? Lembrem que num estado qualquer, numa superposição de estados com energias diferentes, nós não sabemos que resultado terá uma medida dessa energia.
Pode dar qualquer um dos dois valores com probabilidades que dependerão do estado quântico do sistema. Se nós não sabemos prever sequer o resultado de uma próxima medida, ou seja, se a energia não está bem definida, que sentido tem falar em conservação dessa energia? Entretanto, isso pode ser feito. E é feito da seguinte maneira. Vamos supor que nós temos um sistema que está evoluindo no tempo e que não tem uma energia bem definida. Em princípio, C1 e C2 não são, nenhum deles é igual a zero. Ou seja, em princípio, os dois são diferentes de zero. E isso quer dizer que eu tenho uma certa probabilidade de encontrar E1, uma certa probabilidade de encontrar E2, e essas probabilidades são o módulo ao quadrado desses coeficientes dos vetores E1 e E2, ou seja, é o módulo quadrado das amplitudes de probabilidade que aparecem à frente dos dois vetores. Esta probabilidade, então, de encontrarem uma medida do valor En no instante t, será o módulo ao quadrado da amplitude correspondente. E, como o módulo do produto de dois números complexos é o produto de seus módulos, e como o módulo de um fator de fase é 1, isto quer dizer que o módulo da amplitude de probabilidade de encontrarmos uma certa energia não vai depender do tempo, porque teremos o módulo de Cn ao quadrado vezes o módulo do fator de fase ao quadrado, mas o módulo do fator de fase é 1, e no final temos apenas Cn ao quadrado, que não depende do tempo. Ou seja, a probabilidade de encontrar uma certa energia não depende do tempo. É nesse sentido que nós falamos de conservação da energia na mecânica quântica. Embora a energia possa não estar bem definida, e portanto não faz muito sentido falar na sua conservação estrito sensu, a probabilidade de uma certa energia ser encontrada, esta é sempre a mesma, esta é conservada. Esta é igual no instante final àquela que seria no instante inicial. Uma consequência disso é que o valor médio da energia, calculado nesse estado psi-t, vamos representá-lo assim, que será a probabilidade de encontrar E1 no instante t, mais a probabilidade, vezes E1, mais a probabilidade de encontrar E2 no instante t, vezes E2. Com o resultado anterior, vemos que isso é o que encontraríamos também em t igual a zero. Ou seja, a energia média encontrada num grande número de medidas dessa energia não dependerá do tempo. Se eu escolher fazer a medida em tempos diferentes, em média, eu encontrarei sempre o mesmo valor, aquele que eu encontraria desde o início na condição original. Em outras palavras, a conservação de energia se manifesta na mecânica quântica dessa maneira. A probabilidade de encontrar uma certa energia não vai depender do tempo e, como consequência disso, o valor médio da energia também não dependerá do tempo. Em outras palavras, a energia na mecânica quântica é conservada, mas é conservada em média. Se eu fizer muitas medidas, a média dessas muitas medidas não dependerá do instante em que eu escolhi realizar todas essas medidas. Ela será sempre a mesma. A média é que é conservada. Na verdade, esse resultado pode ser generalizado para praticamente qualquer grandeza conservada na mecânica quântica. Ou seja, normalmente elas serão conservadas em média, não medida a medida
como nós esperaríamos na física clássica. Com isso, nós terminamos nossa apresentação dos princípios da mecânica quântica. Para deixar clara a sua simplicidade e a conexão que há entre esses diferentes princípios, nós vamos apresentar a seguir, no próximo vídeo, um resumo das ideias que já colocamos, ou seja, um resumo daquilo que poderia ser chamado de cinemática e dinâmica da mecânica quântica.